vou pegar o violão mesmo. Mas a guitarra teria que ligar. Lá tá melhor ou quer que põe pra cá? Não, tá bom. Sim, tá bom? As estrelas que de noite eu via, todas elas lá no céu estão, mesmo sem vê-las durante o dia. Estão no céu como o sol gordão. São trilhares de estrelas e eu nem sabia que estão lá no céu até mesmo de dia. Como pode um céu ter tanta estrela? Como pode, parece um mar de areia. A areia que na praia eu via, tantos grãos estão lá no chão, punhadinho de areia que eu pego na mão. Tantos grãos que não cabem na numeração. São trilhares de grãos e eu nem sabia que esse número aumenta de noite e de dia. Como pode uma praia ter tanta areia? Como pode, parece um céu de tanta areia, tanta estrela, tanta areia, tanta estrela. As estrelas que na noite eu via, todas elas lá no céu estão, mesmo sem vê-las durante o dia. Estão no céu como o sol gordão. São trilhares de estrelas e eu nem sabia que estão lá no céu até mesmo de dia. Como pode um céu ter tanta estrela? Como pode, parece um mar de areia. Tanta areia, tanta estrela, tanta areia, tanta estrela, tanta areia, tanta estrela, tanta areia, tanta estrela. Quem conhecia essa música? Quem teve infância nos anos 90 conhece essa música do Palavra Cantada. Sempre que eu ouvia essa música, eu lembrava do texto base que a gente vai lidar hoje, que está lá em Gênesis, os capítulos 11 e 12, né? A gente vai começar a leitura a partir do verso 27 do capítulo 11. Ali, para contextualizar, Gênesis 11 fala da Torre de Babel, e na sequência fala de uma genealogia, até chegar em Terá,
Terá que teve seus filhos bem tarde, começou a ter seus filhos aos 70 anos. E no verso 27 começa a dizer assim, Gênesis 11, a partir do verso 27. Esse é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, na sua terra natal, enquanto seu pai, Terá, ainda vivia. Então ele perdeu um filho, né? Terá perdeu um filho ainda em vida, que era Harã, pai de Ló. Então, tanto Abraão quanto Naor se casaram. A mulher de Abraão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã, irmão de Naor. Então ele casou com a sobrinha. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e seu neto Ló, filho de Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terã viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Aí termina o capítulo 11, começa o capítulo 12, que é talvez o mais famoso, né? Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes, sua família, a família de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei, e farei de você uma grande nação. Abençoarei o teu nome e o tornarei famoso. Você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Algumas versões dizem benditas. E aí termina o verso 3, né, de Gênesis 12. Essa mesma promessa de Deus, em outras passagens, ele vai falar assim: olha as estrelas do céu, olha os grãos de areia, assim será a tua descendência. E o Senhor repete essa promessa a Abraão em diversas passagens, inclusive quando pede o filho dele, tem toda aquela história que a gente conhece, todo aquele drama, né? E então, o contexto ali é: Deus frustrou o intento de Babel e espalhou a humanidade, né? Então, Deus escolheu a família de Terá e Deus enviou a Abraão fazendo promessa para ele. E a promessa que Deus faz para Abraão é de que ele seria uma bênção para todos os povos. Interessante, Deus espalha, né? E depois ele abençoa aqueles que ele espalhou. Então esse espalhamento não é uma maldição, né? Esse espalhamento é uma bênção. E esse espalhamento, em seguida, né, viria uma bênção através da família de Abraão. Olha que interessante o que diz lá em Isaías 19, os versos 24 e 25. É um dos meus textos, assim, eu amo reler esse texto dos textos do Antigo Testamento, é um dos textos que eu amo reler. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Assíria. Uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Assíria, a terra que eu criei, e bendito seja Israel, minha propriedade especial. Após a escravidão no Egito e o êxodo, né, Israel viveu pelo menos 3 momentos distintos como nação, como povo. Primeiro, Israel viveu como uma confederação de tribos, em que a gente pode pensar que eles eram uma espécie de anarquia, né? Viviam uma espécie de modelo anárquico, em que você não tinha governo, você não tinha uma clareza e de hierarquia de poderes, né? Mas você tinha uma confederação de tribos autônomas, né? E esse tempo é registrado ali pelo livro de Juízes, principalmente, né? Ao ponto de o livro de Juízes, em diversos momentos, dizer: ó, naquele momento não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava melhor, né? Hoje a gente olha para isso com um olhar muito, talvez, crítico, né? A gente fala: puxa, cada um fazer o que quer não dá certo, né? Porque a gente sabe o que aconteceu depois. Mas poderia ter dado certo, né? Poderia ter dado certo.
E às vezes a gente olha com um olhar mais nostálgico para o segundo modelo de governo que Israel teve, que também não deu certo, que foi a monarquia. Então, se nos tempos da anarquia em Israel, a confederação de tribos, né, o que a gente percebe é que o povo de Israel tinha uma inveja das monarquias vizinhas, né? No período da monarquia, Israel foi tomado por um orgulho nacionalista, uma idolatria ao Estado de Israel, né? Então, até hoje, quando se fala de Israel Estado, lembra-se de Davi como rei. Só que Davi foi rei por um período muito curto e fracassou também como rei. Não teve êxito como nação, Israel como monarquia. E logo veio o exílio, que é o período mais extenso que a gente, mais extenso, né? Não mais tenso. Também talvez tenha sido mais tenso, mas foi o período mais extenso que Israel viveu como nação. Viveu mais tempo exilado do que como reino, né? E esse exílio é marcado por um desejo de vingança dos povos que os exilaram. Então, vamos separar. Primeiro momento, confederação de tribos. O que você tinha era a inveja das monarquias que cercavam. Depois vem a monarquia e um orgulho nacionalista, uma idolatria ao Estado. E terceiro, o exílio e um desejo de vingança. Você vê muitos cânticos, muitos profetas. E o engraçado é que os profetas do Senhor, de fato, dizem assim: fui eu quem exilei vocês, eu quem os espalhei. Porque Deus havia prometido isso, né? Se vocês não seguirem o meu conselho, eu vou espalhar vocês. Deus dizia isso por da boca de diversos profetas no período da monarquia. E você tinha o Miller é um cara que explica muito bem isso, né? Ele fala: você tinha o profeta isolado, o profeta fora do esquema, que falava: Deus vai trazer juízo. E aí você vai ver Elias, você vai ver Isaías, né? E por outro lado, você tinha o profeta dentro do palácio dizendo: é nada, bobo. Deus está feliz com vocês, está tudo bem, né? Eu gosto muito da música do João Manon, né? Que ele fala: seja considerado tolo todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. E seja considerado justo o que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. E essa era uma realidade naquele tempo. Tinha muitos profetas tolos ali, dizendo: tá tudo bem, gente, tá tudo certo, Deus está feliz com vocês, né? E de fato Deus os espalhou, né? Bom, a questão aqui é: qual era o propósito desse povo, do povo de Israel? Por que é que Deus havia separado Abraão e qual era o intento desse povo? Voltando lá para a nossa promessa inicial, nosso texto base, a promessa de Deus era fazer de Israel bênção para todas as nações. O propósito de Israel não era ser especial porque eu sou o queridinho de Deus. Não deveria ser, né? Mas o que a gente vê ao longo de cada etapa dessa é Israel falhando na sua missão. Israel falhando na sua missão de ser esse povo sacerdotal de Deus para todos os povos. Interessante que a gente vai olhar os profetas exílicos e pós-exílicos, né? Os profetas que vieram durante esse período de exílio e logo após o período de exílio. E esses profetas, eles vão falar de que Deus ainda tem a intenção de ter um povo que abençoa todos os povos. Deus é bem teimoso nisso, né? Zacarias 8:23 fala assim: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, naquele dia 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão nas vestes, na barra das vestes de um judeu e dirão: deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Então havia uma promessa de que Deus restauraria o seu Israel, né? Ezequiel 36, 24 e 20, até o 27 diz assim: pois eu reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei da sua impureza e da adoração aos ídolos.
Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Ezequiel, profeta do exílio, né? Ezequiel, o mesmo que teve a visão do Vale de Ossos Secos e toda aquela história que a gente conhece. E Deus também promete restauração ali, né? Ele está falando de uma restauração do Israel de Deus. Jeremias 31, do 31 até o 34, faz uma promessa que depois é lembrada lá pelo autor aos Hebreus, né? Hebreus 8 até o 12, vai falar exatamente a mesma profecia, e é uma profecia que na minha adolescência eu decorei ela, e era algo que mexia com o meu coração. Diz assim: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. E não será como a aliança que eu fiz com os seus pais ou com os seus antepassados, quando eu os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram aquela aliança, diz o Senhor. E essa é a nova aliança que eu farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário que ensinem aos seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. Eu perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Eu sou apaixonado nessa profecia, porque quando o autor de Hebreus traz essa profecia de volta, ele diz que isso se cumpriu. Isso se cumpriu em Jesus. Né? Não é mais necessário dizer: vem e conhece o Senhor. Todos o conhecerão. Claro, nós vivemos naquele limbo, né? Entre o já e o ainda não. Nós vivemos aquele gap de conhecimento. O Senhor Jesus já se manifestou, mas não em plenitude. Nós acreditamos que isso vai se manifestar em plenitude. Mas é um fato que Jesus estabeleceu um novo Israel. Um novo Israel está estabelecido. Romanos 2:29 diz assim: mas é judeu o que o é no interior, e é circuncisão o que o é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, sobre esse novo Israel de Deus repousa o mesmo propósito que Deus deu para Abraão lá atrás, que nós lemos: ser luz para as nações. Mateus 5:13 ao 18 fala assim, Jesus dizendo, né? Mas vocês são o sal da terra. E se o sal perder o sabor, para que ele servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Não, né? Ele será jogado para fora, é pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la dentro de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas obras devem brilhar, para que os outros vejam e louvem o meu Pai que está no céu. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés e os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Há quem use esse texto para dizer que a gente deve cumprir a lei, que o Novo Testamento não aboliu a lei do Antigo. Mas eu tendo a ler isso como o compromisso é o mesmo. A intenção por trás do Novo Testamento é a mesma intenção que existia no Antigo Testamento. Luz para as nações. Deus separou Abraão
e mandou ele sair de Ur dos caldeus, não porque ele tinha algo de especial. Abraão não tinha nada de especial. O texto deixa muito claro. Abraão era um de 3 irmãos. Um desses irmãos morreu. Abraão levou Ló, que era o seu sobrinho, filho desse irmão que morreu, e só. Não fala nada que ele era mais perfeito, mais dedicado ao Senhor, ou qualquer coisa desse tipo. Não existe nenhuma característica de Abraão que o diferenciasse dos demais ali, do seu povo. O pessoal que inclusive, numa teologia mais reformada, vai dizer que Deus separou Abraão por graça só. Abraão não tinha nada demais, nada de especial. Deus o separou por sua graça. Ele amou Abraão e separou Abraão. Poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Escolheu Abraão. E escolheu Abraão para quê? Para ser o especialzinho do coração de Deus. Uns vão achar. Eu tenho a impressão que ele separou Abraão para ser bênção, para ser luz, para ser sal da terra, luz do mundo, que aqui Jesus vai relembrar isso quando ele fala que vocês são sal da terra e luz do mundo. Então a finalidade do povo de Israel não era ser um povo queridinho de Deus. Não era para eles se tomarem de um orgulho nacionalista, como eles fizeram. Mas para eles serem sal e luz. Para eles serem luz por onde eles passassem. Nessas 3 formas de governo que Israel passou, né? Houveram outras, mas essas 3 são as mais lembradas. A forma da coligação, né, de tribos, depois a forma de monarquia e, por último, o exílio. Em cada uma dessas formas, Israel deveria honrar a Deus. Israel deveria ser sal e luz, deveria ser luz para as nações. Foi para isso que Deus separou Israel. E sua vida ali deveria apontar para Deus, para Yahvé. Mas não foi assim, né? Como na coligação de nações, Israel vivia invejando as nações que tinham um rei e pediram para Deus um rei. E aí até tem o trecho em que Deus fala para Samuel, fala, não se preocupe, não é a vocês que eles estão renegando, é a mim que eles estão renegando. Depois, como monarquia, como monarquia, Israel estava super feliz por ter um rei, né? E isso se torna um problema. Primeiro, com Israel colocando Davi como aquela figura, né? Acima de todos os reis. E acreditando que havia um orgulho nacional ali, de que Israel deveria se colocar nessa posição sobre todos. Deus faz uma promessa a Abraão, olha que interessante. A promessa que Deus faz a Abraão é de que o seu filho construiria uma casa. E o filho de Israel, o filho de Davi, que Davi acha que vai construir essa casa, é Salomão. Mas a promessa que Deus faz para Davi, desse filho que construiria uma casa, ele diz que essa casa seria para sempre. Então, quem é esse filho de Davi que constrói uma casa que é para sempre? Um templo que é para sempre? Não é Davi. Né? Desculpa, Davi. Não foi você. E Deus não estava falando do filho de Davi, Salomão. Deus estava falando do seu filho Jesus, filho de Davi, né? Ele sim edifica uma casa para Deus, que é uma casa para sempre, né? E essa sim é a casa que se pode construir para Deus. Não é um prédio feito por mãos humanas. Jesus vai dizer, destruam esse templo. Eu vou edificar outro em 3 dias. Né? E era desse povo que Deus estava falando lá para Davi, lá atrás. Deus estava falando da gente para Davi. E acerca desse povo é em cima desse povo que somos nós hoje, né? Povo de Deus. A igreja de Cristo é o Israel de Deus. Esse é o povo que Deus edificou ali atrás e que continua edificando, né? Não parou de edificar, né? Continua edificando. E sobre nós pesa a mesma promessa e também a mesma
responsabilidade, vai, eu não vou chamar de um peso, uma dívida, mas uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de edificar o Israel de Deus e de ser luz para as nações. Bom, a conclusão então, né? O sacrifício de Jesus inaugura esse novo Israel de Deus. E a nós, como herdeiros, né, cabe essa mesma tarefa de ser, seja numa anarquia, seja numa monarquia, seja num exílio, o alvo da igreja é não cultivar privilégios, mas servir de farol para o mundo. João 1:29 fala, João Batista, né, falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem um trecho aqui do Padilha, eu sei que o Lepe curte também. Padilha diz assim: o cristianismo ocidental concentrou-se na salvação da alma individual, mas frequentemente desconsiderou o propósito de Deus em criar uma nova humanidade através do amor fraternal, da justiça em favor dos pobres. Eu gosto muito desse pensamento, dessa frase do Padilha. O cristianismo ocidental concentrou-se na salvação da alma individual, mas frequentemente desconsiderou o propósito de Deus em criar uma nova humanidade através do amor sacrificial e da justiça dos pobres. Então, ao contrário do que a gente costuma dizer com muita frequência, a gente ouve, né, dizer, às vezes a gente não diz, mas a gente ouve dizer, a salvação é individual. A salvação não é individual. A salvação é coletiva, ela é comunitária, ela se dá na relação com Deus, com a relação com os de dentro e especialmente, sal da terra e luz do mundo, né, pessoal? A relação com os de fora. E assim nós somos salvos, enquanto somos portadores da salvação. Nós carregamos a salvação que nos salva. Olha só. Nós não carregamos a salvação para nos orgulhar da nossa salvação. Nós carregamos a salvação porque ela é luz do mundo. E através dela nós levamos uma salvação que é presente para todos. Não é só para um povinho especial, queridinho, né? Melhor, um povinho melhor. Não. A salvação não é individual. A salvação é comunitária. A salvação é coletiva. Ela se dá nesses 3 níveis de relação. Com Deus, com os de dentro e com os de fora. Esse é o nosso desafio para viver igreja hoje. Igreja no tempo presente. Viver essa relação, nesses 3 níveis de relação, de uma forma que honre a presença de Deus no nosso meio. E eu acho isso muito desafiador, muito pesado. E em cima disso, pessoal, eu quero trazer 3 perguntinhas e questões, né? Que são as seguintes, que a gente pode desenvolver aqui na nossa conversa, como de costume. A primeira pergunta que eu já vou fazer as 3 de uma vez, tá? E a gente discute em cima delas dessa vez. Como Israel fracassou em ser luz das nações? Como foi que Israel fracassou? Partimos do princípio que isso fracassou, tá bom? Vamos partir da ideia de que Israel fracassou. Quais são as formas que Israel fracassou? 2. Como é que a gente, como igreja, como é que a igreja está nessa missão? E 3, qual a nossa responsabilidade, nossa parcela nisso, como cristãos? Tá bom? São essas 3 perguntinhas. A gente começa falando dos outros, que é mais fácil, né? A gente fala de Israel lá. Israel fracassou? O que Israel fracassou? Depois a gente vai falar. E como está a igreja nesse processo? E por fim a gente fala de nós mesmos, né? Qual é a nossa parcela? A parte que nos cabe nesse latifúndio. E é isso. Vamos abrir os microfones aí e conversar um pouquinho sobre isso.
Israel fracassou? Primeiro, se alguém discordar que Israel fracassou, pode falar também. Eu acho que Israel não fracassou, não. Israel é sucesso. Israel é luz para todos os povos. Pode falar também, não tem problema, tá? Eu acho que Israel fracassou porque eles queriam um projeto exclusivista, né? Como que eles vão ser luz para as nações se eles querem Deus só para eles, né? Eles não conseguiram entender. Você falando hoje me veio à mente que talvez é claro que eles não iam aceitar Jesus, né? Isso já estava previsto. Mas assim, eles não conseguiram entender que Jesus era para todo mundo, né? Para toda a humanidade. Eles queriam Jesus para eles, que resolvesse o problema deles, né? Todos os problemas, menos o da humanidade, não. Estava todo mundo perdido e eles continuavam com um projeto exclusivo de povo de Deus. E a igreja também, eu acho que a igreja ela tem um potencial para conseguir, mas ela não parece que ela perdeu um pouco o rumo, né? Assim, ela não entendeu o chamado, ou ela está para dentro ainda. O que eu ouvi há muitos anos atrás que eu não entendi é que a igreja ainda ficou muito para dentro, né? Olhando muito para si, né? Assim, e celebrando não sei o quê, né? Uma celebração sem fim de não sei o quê, porque a igreja existe não é para fazer festa, não é para se confraternizarem, não é um clube, né? A igreja existe para buscar o perdido. Então parece que a igreja não entendeu. E eu preciso entender essa minha missão. E eu estou nesse processo de entender qual a minha missão nesse chamado. Além de entender, fazer alguma coisa para mudar essa história que não está muito bacana, né, por enquanto. Uau! Uau! Que aula! Que aula, professor! Gostou, Zé? Muito, Sensacional. muito. Sensacional. Você estava dentro do meu coração, você falou, é isso mesmo. Muito bom. Bom, a gente tem que parar de ficar numa panelinha, numa santidade, né? As pessoas vão para a igreja e fica naquele círculo, só fala assim, não, a gente tem que ter amizade com cristão, tudo é cristão, tudo é meio... Não ser na roda dos escarnecedores, né? Eles amam esse versículo, Exatamente. né? Não, eu esqueci agora, não. É Salmo 1. É isso, né? Não assentai na roda dos escarnecedores, né? Uhum. Mas então, e no sentido assim, porque Jesus nos ensina ao contrário, né? A vida de Jesus. Ele estava com quem precisava, com quem é pecador, né? Com quem precisa. Com quem não precisa, que nem os fariseus não precisava, eles achavam que sabiam de tudo. Então, o que precisava de Jesus? A gente precisa de Jesus porque todos nós precisamos, nós somos falhos e necessitamos disso, né? E a nossa missão tá errada aí. O nosso foco tem que ser Jesus, tem que amar as pessoas, compreender as pessoas, saber a dor das pessoas e mesmo procurar, né? De vez de ficar só em reunião, né? Evento, igual o Gilbert falou, né? Senão só fica nisso. Eu sei por causa do que estava no nosso coração. A gente também era assim. A gente ficava assim, era teatro, era música do louvor, era isso, aquilo, tal. Não era que era ruim, não é ruim. Mas aí as pessoas falam, não, a gente tem que fazer para os irmãos, porque a gente está amando os irmãos e tal, tudo. Mas fica nisso, aí só fica nisso. E os perdidos? E quem precisa? Você vai viver no clube. Jesus falou assim, ide pregar o evangelho. O que nós fizemos? Construímos igreja, estamos lá usando do Dalina, esperando o pecador no ar-condicionado. Aí não dá, né? Não dá. E as pessoas e as pessoas não procuram saber a necessidade do outro, só aponta o dedo. Então, nossa missão, assim, como igreja aqui, está muito errada, assim, eu acho que o foco está muito errado. A gente tem que buscar a vontade do Senhor, né? Que a vontade do Senhor é amar, né? É amar os nossos irmãos, amar as pessoas
E amar o que a gente precisa? Está lá do lado delas, sabendo o que elas necessitam, o que elas precisam. A gente não está para apontar o dedo, porque a gente é pecador, tudo igual. Não existe pecado maior ou pecado menor. A gente é pecador igual, né? Então, a gente tem que parar de julgar e servir mais, ajudar mais. Mas eu sei que é difícil. A questão é assim, que as pessoas ficaram muito felizes porque construíram a igreja, né? Construíram o templo. Aí fala assim, quem quiser que vai para a igreja. Tem um monte de igreja aí, cada um vai para a igreja e pronto, né? Eu estou aqui esperando o povo dentro da igreja. Aí, realmente, né? Quem está cumprindo o ID desse jeito? Então, aí você não vai ouvir história do que a pessoa está precisando. Às vezes ela precisa de tanta coisa, não só financeiramente, mas tanta área que ela está necessitada, está machucada, sabe? Então, e fica só aquela coisa, aquela celebração, tudo, mas são pessoas tudo que está perdidas. São pessoas que estão... E fica assim, infelizmente. Então, pelo que eu entendi, vocês dois acreditam que a igreja está cometendo o mesmo erro que Israel cometeu. Isso? Israel foi se ensimesmado, viveu um orgulho nacional, né? Um orgulho de nós somos os corretos e talvez hoje a gente, como igreja, perdeu o foco. Esteja vivendo algo muito parecido com o que Israel viveu ali. Interessante. Sim. Legal. Eu acho que o erro de Israel foi achar que valia algo, né? Deus me escolheu porque eu sou o especialzinho. Deus escolheu no aleatório ali, jogou os dados e caiu na cabeça do Abraão lá e faz ele mesmo. Né? Não tem uma razão para escolher Abraão. Né? Não faz sentido uma escolha, né? Por ele, especificamente. Então, Deus jogou no aleatório. E o erro é achar que valia algo mesmo, né? E é o mesmo erro que a igreja evangélica pensa. E sempre pensa, achar que dá conta de resolver, achar que o cristianismo vai salvar todo mundo, né? Cristianismo que redime. Então a gente precisa de escola cristã, a gente precisa de presidente cristão, a gente precisa de tudo cristão. Assim como, assim, né? Como Israel, né? Tudo é dentro dele só. Salvação vem das suas obras, vem do seu título, vem do seu cargo. Então, exatamente isso, Radassa, exatamente isso. E olha que eu conheço muitas pessoas que não vão na congregação evangélica e que dão testemunhos maravilhosos, muito mais do que pessoas que estão dentro da congregação evangélica. Pois é. Eu ouvi muito o Bibo falando isso, mas eu já vi outras pessoas repetindo a mesma frase, né? Não sei de quem que é originalmente, mas o Bibo costuma dizer: Deus me livre de uma nação evangélica. Eu já vi mais gente repetindo isso. Não sei de quem que é esse pensamento, mas eu acho muito pertinente. Deus me livre. É o Henrique Vieira. Henrique Vieira também diz isso. Deus me livre de uma nação evangélica, né? Porque pode ser muito confortável para a gente. A verdade é essa, né? Não, vai ser uma... Como homem, para mim, uma nação machista é muito confortável. Me coloca numa condição de privilégio. Não é pelo motivo certo, né? Uma nação evangélica me coloca numa condição de privilégio. Não é pelo motivo correto que uma nação evangélica me coloca, me deixa satisfeito. É porque ela me privilegia, né? Eu queria tanto um pastor, um presidente pastor, um presidente cristão, um presidente que honra o nome de Jesus. Mas qual é o motivo? Terrivelmente evangélico, né? Terrivelmente evangélico. O que te, né?
Por que isso te deixa feliz? Todas as tentativas de associação da igreja com o Estado-nação foram terríveis, isso, catastróficas no mínimo. Então, já se sabe, né? Assim como a própria teocracia judaica, Sim. hebraica da antiguidade. Então, é o exemplo que estava lá o tempo todo. Interessante. É um certo padrão que eu vejo, né? Que parece que é o mesmo movimento que a galera faz. A galera se acha detentora de Deus, do conhecimento e da palavra de Deus, que a partir disso vai achando que tudo que ela pode fazer já é a palavra de Deus em si mesmo, né? É que a galera quer alcançar as esferas do poder, né, mundial. E, cara, eu vejo isso e eu só tenho vontade de chorar, porque imagina essa galera aí que quer impor o seu cristianismo, né, a sua tradição, né, para que todos vivam assim, porque ela acha que é assim, porque é Deus, né, falando com ela. E isso é muito, cara, isso é muito ridículo. E a gente vê isso na história, né, na história de Israel, na história do cristianismo. E eu me pergunto até quando a galera vai partir desse pressuposto, né, de que é detentora de Deus, detentora do conhecimento, da inteligência e da palavra de Deus. Interessante. E como é que qual o nosso nível de responsabilidade? Eu estou falando nós aqui, não coletivamente como o corpo de Cristo, tá? Nós aqui, nós, quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós 6. Qual é o nosso nível de responsabilidade nesse processo? Eu pergunto isso porque nós somos muito privilegiados, tá? Na condição de privilegiados, né? Nós não nos consideramos, podemos não nos considerar ricos financeiramente, mas nós fazemos parte de uma fatia que consegue conversar num sábado à noite numa internet. Nós somos privilegiados economicamente, sim, né? Talvez não tenhamos. Eu costumo fazer uma brincadeira com Israel, toca comigo, né? No Justo de Pecado. A gente costuma falar assim, quando alguém pergunta como é que você tá, nossa resposta padrão é não tão bem quanto eu gostaria, mas melhor do que eu mereço, né? O Israel tem essa resposta padrão, melhor do que eu mereço. Como é que você tá? Melhor do que eu mereço. Né? É questão da graça, tal, ele tem essa resposta padrão. E internamente a gente responde assim, não, pior do que eu gostaria, mas melhor do que eu mereço, né? Mas, e aí? Qual que é o nosso nível de responsabilidade? Como é que a gente se responsabiliza e faz alguma coisa, né? Dentro desse contexto de que, nós não somos os especiaizinhos de Deus, né? Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, até se a gente observar na história de quem Deus selecionou ali, não existe muita... Qual que é o termo que se usa? Para dizer que o cara ganhou o negócio porque ele lutou para estar ali, tem um termo para isso. O Lepe com certeza está respondendo com o microfone fechado lá, mas meritocracia? Meritocracia, isso aí. Foi arradaço. Deus não seleciona os perfeitinhos, né? Os bonzinhos, assim, né? Sei lá. Jacó e Esaú. Deus amou Jacó e aborreceu Esaú e pronto. Mas o que Jacó tinha melhor que Esaú? Nada muito melhor que Esaú, né? Mas Deus escolheu ele e pronto. É isso que Deus quis e pronto, né? Então, talvez nós
também tenhamos sido escolhidos por Deus, né? Meio que nesses termos, né? Não é nada muito meritocrático, né? Deus escolheu porque ele escolheu, pronto, né? Jean cantava uma música que dizia: não há dádiva em mim que recompense o teu amor. Não sei se vocês já ouviram. De quem que é essa música? Não sei. Não há dádiva em mim que recompense o teu amor. Interessante. Nada em mim para te oferecer. Eu acho muito interessante. Tem uma muito antiga também que eu já ouvi que cantava assim: me rendo aos teus pés que venham rasgar meu coração. Que ele diz assim: não tenho nada em mim para te oferecer. Tu és minha porção, a minha herança, ó Senhor. Fala um pouco disso também. Não existe nada que eu, né, que eu tenha, na verdade, que ganha a atenção de Deus, né? E nós 6 aqui, que estamos nessa reunião agora, né? E mais quem vai ouvir a gravação depois. A reflexão que eu teria é essa. Qual que é a minha responsabilidade nisso? Né? Nossa responsabilidade como grupo, né? Será que a gente teria alguma resposta para dar a isso? Assim, qual é a nossa responsabilidade? Como é que eu posso mover isso? Ou o que eu tenho feito errado nessa leitura, né? Porque assim, quando a gente fala a igreja tem falhado, né? Nessa leitura, talvez a gente se coloque fora, né? Mas a gente está dentro. Mas, na verdade, a gente também está dentro. Né? Às vezes a gente também se acha especial. Sabe? Às vezes a gente também olha e fala, mas eu sou um pouquinho melhor que esse cara aí, vai ver. É por isso que Deus me iluminou. Né? É verdade. Sei lá, se não tiver nada a colocar também, tranquilo, tá? Mas será que a gente teria alguma coisa a refletir sobre isso? Sobre como que nós aqui estamos na nossa responsabilidade, né? E eu lavo minhas mãos. Esperto. Saltei fora. Na verdade, a responsabilidade é total. Total. A gente é responsável pela vida de cada um. O difícil é o desafio, né? Mas a gente tem que buscar fazendo, dia após dia. Vai começando aos poucos, em seus gestos, nos exemplos, no que a pessoa precisa, vai fazendo, mas é difícil. Eu vou dizer que é difícil, porque você sabe o que eu estou passando lá, né? E as pessoas não estão preparadas, infelizmente, para serem amadas. Então, é muito difícil isso. Porque é fácil você falar assim, não, a gente tem que amar. E amar quem ama é fácil, amar quem não ama é difícil. E também é isso que eu estou assim, achando um grande desafio, que é amar. As pessoas, não sei porquê, eu acho que pelo desânimo, a frustração que está ocorrendo no nosso mundo, de todas as coisas, então a pessoa está perdendo, igual a Bíblia diz que ia se perder o amor. E é verdade, quando você começa a amar, ela já suspeita, já vai armada, já vai contra você, entendeu? Então eu estou vendo que esse está sendo um grande desafio. Até a gente tem vontade, estamos dispostos, mas está difícil. Então, eu acho assim, eu creio no poder da oração. Eu acho que nesses dias eu vou assim, o que Deus está falando para mim é para eu escutar mais a voz dele e interceder por essas pessoas. No meu caso, né? Legal. Eu tô realmente muito cansado para assumir qualquer responsabilidade sobre qualquer coisa envolvendo a igreja evangélica ou quaisquer membros, né? Então, por isso que eu falei de lavar minhas mãos. Tá?
Esse é meu status atual. Então, por isso que eu falei assim. Olha, Léo, eu Não, te, eu não, te respeito totalmente, viu? Eu te respeito totalmente, porque uns tempos atrás, assim, eu tava super assim, totalmente frustrada, totalmente, sim, jogando a toalha mesmo, sabe? Tava difícil. Mas aí eu comecei a orar e Deus dando força um pouco, mas depois eu caio de novo, aí Deus me dá força de novo, aí eu caio de novo. O que eu falei para o Jean é assim que eu sinto. A gente que quer assim fazer a vontade de Deus, assim, procura fazer, né? Porque a gente não só Deus é Deus, né? Mas a gente procura fazer a vontade dele. O que acontece é que a gente vai ter muita aflição. É perigoso quando a gente está muito no refresco. Se a gente está muito no refresco, é porque tem alguma coisa errada. Porque quando a gente escolhe mesmo fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus e começa a fazer, é só frustração, 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 frustração. Mas, como diz Jesus, né, que no mundo a gente teria essas aflições, mas ele venceu. Então nós vamos vencer, Lepe, e Radassa, e Davi, Gilbert. Nós vamos vencer, mas é difícil mesmo. Tem hora que a gente fica louco, tem hora. Eu vou no psiquiatra de novo, para você ter uma noção. Porque eu falei com o meu pai agora, né? Eu falei, pai, a minha mente fica assim, porque eu quero fazer a vontade de Deus e ele me ensina a amar tudo. Mas, por outro lado, eu quero falar da pessoa, porque ela me prejudicou, entendeu? Só que aí eu falo assim, não, eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que Jesus me mandou, mas é difícil, eu estou à base de remédio, entendeu? É complicado, mas a gente fazer o que é isso, né, amor? Não tem muito o que escapar. A gente não pode assim maquiar, né? Essa é a verdade. A verdade é dura mesmo. Não tem jeito. É. A gente, olhando para esses três status, né, que Israel viveu como povo, né? Primeiro como as tribos todas congregadas, mas ainda assim com uma independência administrativa, vamos dizer assim, né? Uma liberdade individual. Depois como a monarquia, Davi sendo aquele foco, né? Nele, depois em Salomão e só, né? A verdade é que Israel só foi uma nação debaixo do governo desses dois caras, né? De Davi, depois de Salomão, e nunca mais Israel foi nação, né? Depois foi reino dividido, né? E por fim, como exilados, né? Nesses três, a gente tem assim, status muito diferentes, né? Eu imagino o tempo dos juízes, né? Ou logo de um final do êxodo, o povo chegando na terra, né? Depois o tempo do governo de Davi meio à força em muitos momentos, né? Israel foi aquele rei que falou assim, eu que reino e pronto, acabou. E muitas vezes não foi muito politicamente correto nas suas abordagens, né? E depois, povo tomado e exilado e tal. Há muitas crises envolvendo, né? Há muitas crises envolvendo esses processos, né? Se você leu lá os livros de Juízes, ele é forrado de crises, situações muito duras mesmo, né? Situações difíceis. Como é que você vai ser luz do mundo num ambiente como o que Sansão vivia, por exemplo? É duro, cara. É pedreira. Ou no exílio, né? No momento que Jeremias vivia, no momento que Daniel vivia, né? Como é que eu vou ser luz do mundo, cara? Nabucodonosor tirou a gente da nossa terra, trouxe a gente para cá e tá querendo obrigar a gente a se curvar diante da estátua dele lá, senão ele vai jogar na fornalha, né? Ou como aconteceu com Daniel, né?
se prostrar e tal, vai ser lançado na cova dos leões, né? Quem adorar qualquer outro deus vai ser lançado na cova dos leões. Então, assim, as pressões externas, né? Elas, se a gente observar em todos os status de Israel, em cada momento da vida de Israel, ali do Israel bíblico, eu tô falando ainda, né? Você vai ver, é pedreira, bicho. Não é fácil mesmo, né? É muito fácil a gente chegar e falar assim, pô, Israel pisou na bola aqui, Israel errou ali, e a gente faz essa leitura e não tá errado a gente fazer essa leitura, né? Tá correta. Ó, Deus orientou eles para isso e eles fizeram aquilo, fizeram errado, erraram, né? Mas a verdade é que nós também não somos capazes de acertar, né? A gente também se frustra, né, nos processos. Muito. E também não é fácil, né? O lance é esse. O lance é que não é fácil e a gente sabe que não é fácil. O lance é que fala assim, não é fácil, é difícil, mas vambora. Tá, cara, talvez seja reduzir demais, né? Então, eu penso que a gente precisa... Aquela palavra que Jesus dá, sabe? Do mesmo jeito que você é condescendente com você, seja com outro também, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, né? Aquela história de com a gente tende a ser um pouco mais tolerante, né? Mas a gente tende a não ser tão tolerante assim quando fala da falha do outro, né? Então, tudo que você está falando, amor, tá indo até pro meu coração e vou contar para vocês como testemunho muito rápido, lá do trabalho da creche. É porque, assim, tudo que o Jean está falando, Deus está me falando por que eu tô lá, né? Por que ele me colocou com aquelas mulheres tudo. Eu estou sofrendo muito lá, sofri muito. Sofri acusação, mentira que falaram de mim, mentira mesmo. E ainda eu fui falar com a pessoa e ela era do Senhor, assim, né? E eu fui falar com ela tudo a respeito disso, né? Mas eu aprendi em todo o tempo a amar essas pessoas, mesmo elas me fazendo sofrer. Todos os dias eu chorei naquela creche. Mas eu também, por outro lado, eu olhava aqueles rostinhos lindos daquelas crianças. Então eu aproveitei e profetizei na vida de cada uma. E fiz questão de elas saberem quanto elas eram amadas, o quanto elas tinha dons, tinha talentos, e como eu amava e Jesus as amava. Eu procurei fazer isso, sabe? E orava baixinho por elas, assim, né? Mas eu sei que o ataque é difícil. Quando você está fazendo a obra do Senhor, vem com tudo, né? Só que, assim, por um lado, eu estou vulnerável na minha doença, né? Nas coisas que eu passei e tudo, né? Mas, por outro lado, aí a professora continuou fazendo bullying lá com as crianças, veio meu aluninho se bateu no espelho, aí eu não aguentei ver aquilo, né? Aí saí, falei com a gestora, só que falei sobre o meu aluno, nem tinha falado com ela, mas ela falou, ela viu algumas coisas, eu só comentei que a professora não queria deixar eu abraçar meu aluno quando ele queria me abraçar, porque eu estava de jaleco, estava de luva, máscara, né? E o que foi me falado é que eu poderia fazer isso, né? Ainda mais com um autista, né? Um aluno autista, né? Só que a professora não me deixou. Aí eu só falei que eu ficava um pouco frustrada com isso, né? Mas nem foi isso a nossa conversa, foi porque eu não estava conseguindo lidar com o João Natan, porque eu estava muito mal, né? Mas aí a professora ficou brava, falou que eu traí ela, foi aquela coisa, porque a gestora foi dar uma carcada nela, sabe? E no fim, quem saiu prejudicada fui eu, né? Que eu falei assim, eu vou exonerar, né? E aí a gestora falou, Dani, não, cuida da sua saúde, tenta até o final do ano, depois você escolhe outra escola, outra função,
mas não exonera não, né? Ela falou isso. Mas até vou deixar em oração para vocês orarem por mim sobre isso. Mas o que eu quero dizer assim com tudo isso, né? Que nem minha mãe falou, não, você tem que falar, porque ela não tomou as vacinas. Então, por isso que eu acho que ela não tomou, falou que eu que estaria como se fosse prejudicando a vida da criança, sendo que eu tomei, estava de jaleco, ela não põe luva, nada, e não tomou a vacina, mas tudo bem. Mas a gestora, todo mundo lá da escola falou, não, você tem que denunciar, você tem que denunciar. Só que o Jean falando da palavra, tudo e tal, eu falei assim para o Jean hoje mesmo, eu falei, eu não vou denunciar ela. Porque ela é uma pequenina, né? Então eu vou amar. Minha vontade e minha frustração era. Mas eu falei assim, amor, se Deus quer que eu continue com crianças, os médicos vão liberar essa licença, porque é impossível agora a gente trabalhar com ela, assim, ela não tá bem também, tá fazendo bullying, isso me atinge, não adianta isso, é o meu temperamento, sabe, não dá eu ver criança chorando, sofrendo, não dá para mim. Então, não dá para eu voltar agora. E a gestora sabe tudo, ela falou, não, Dani, fica tranquila, tenta lá com o seu médico, né? E é isso, gente. E se for para exonerar, eu vou exonerar, mas eu não vou me vingar, sabe? Então é que eu digo que Deus, em tudo isso, me ensinou isso, a amar meus inimigos. Porque amar lá a professora que gosta de mim, a dona Irani, é muito fácil. É gostoso demais. Mas essas pessoas que pegam no pé, te perseguem, falam mentira sua, coisa que você não fez, tá nítido lá. Porque você tá fazendo, né? Tentando fazer a obra, o diabo vai mesmo, vai. Mas é isso que eu falei pro Jean. Se precisar exonerar, eu vou exonerar. E Deus vai me dar graça. Eu tô em paz com isso. Desculpa aí avançar o tempo. É isso, turma. Que bom. Bom, aproveitando então, a Dani trouxe já um motivo dela de oração, né, meu bem? A Dani está vivendo um momento de crise ali no trabalho e a gente vai orar por esse momento dela. E queria deixar aberto também, se vocês tiverem algum motivo específico para trazer para oração. O Rafa falou ali no grupo que hoje é aniversário da Dani, esposa dele, que teve ontem na reunião com a gente. Teve semana passada com a gente na reunião. Foi bastante especial. Então, outro motivo aí para orar, abençoando e agradecendo a vida dela também. Quero saber aí de vocês se vocês têm algum outro motivo para a gente estar orando. Eles falaram que não. Não? Aqui de boa. Beleza, vamos orar pelas duas Danis, então. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo juntos. Sim. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse recurso. Obrigado por esses irmãos. Obrigado pela vida do Lepe, da Radassa, do Davi José. Senhor, do Gilbert, que esteve aqui conosco hoje, da Dani, minha. Obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos aproximado uns dos outros. Sim, e nos levado a olhar uns para os outros, Senhor, e nos abençoar mutuamente, nos cuidar mutuamente. Obrigado por essa oportunidade, Deus. Obrigada, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos levado também a observar a nossa missão aqui na Terra, a entender nosso propósito, entender que o Senhor nos salvou com o propósito de sermos luz do mundo. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos
olhar para a sua igreja com misericórdia, olhar, Senhor, para os nossos irmãos, para aqueles não alcançados, Senhor, ou não evangelizados, Senhor, também com misericórdia. Senhor, que a tua luz brilhe em nós, Senhor, que nós de fato sejamos luzeiros teus, sinais da tua presença no mundo. Te peço sobre o trabalho da Dani, Senhor, esse momento que ela está vivendo de crise ali, Senhor. O Senhor traga a sua graça, que o Senhor alcance aquelas crianças, colegas de trabalho, Senhor, com a tua misericórdia, Senhor, com o teu amor, que brilhe a tua luz ali, Senhor, e que o Senhor traga mudança, Senhor, transformação ali, Senhor, em nome de Jesus. Que os corações sejam convertidos ao Senhor, Senhor. Amém. Que muito mais do que uma religião, muito mais do que uma profissão de fé ou um reconhecimento, Senhor, que a tua vida brilhe naquelas vidas, Senhor. Sim, que a Pai, tua em vida nome de brilhe, Jesus, Senhor, que a Pai. tua luz brilhe naquele lugar, Amém, e brilhe sobre as famílias, Senhor, brilhe sobre as casas, Sim, Senhor, brilhe em sobre nome as de Jesus, relações, Pai. em nome de Jesus. Também queremos te agradecer pela Dani, esposa do Rafa, Senhor, Pai. que pelo aniversário dela. Obrigado, Senhor, pela vida dela. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dela em todos os seus dias. Trouxe ela até aqui. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos pela vida dela e a abençoamos nessa data especial, Senhor. No nome de Jesus. Amém. 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 É isso, turminha. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Foi muito bom estar com vocês hoje. Verdade. De verdade. Agradecemos as presenças de todos. Isso. Tenham todos um ótimo sábado aí. Um ótimo fim de sábado.